Bom, hoje vamos ver o uso do H-Canales. Tá? O software H-Canales ele serve para determinar a altura de água, que seria aqui conhecida como Y, serve para determinar vazão, serve para determinar a largura, de coeficiente de Manning, declividade. Então, tudo isso faz o H-Canales. Então, temos que ir ao H-Canales previamente instalado. Então, o primeiro que vamos preencher é este de aqui. Vazão 0.7, largura B 3, Manning, declividade, e Z igual a 0 significa que é retangular. Então vamos achar o Y e o Y crítico. Então, para achar o Y, temos que entrar a este menu tirante normal, está em espanhol, tá? Secção trapezoidal, retangular. Então, uma vez que abrimos, só temos que preencher os dados. 0.7, a largura colocamos 3, o talude 0, rugosidade 0.015 e a declividade 0.001. Mas eu coloquei vírgula, então vai dar errado. Olhem, quando eu coloco calcular, vou falar complete adequadamente o ingresso de dados. Porque é um software um pouco velho e ele funciona com ponto. Então, colocando ponto, aí vai fazer nosso cálculo. Então, calculamos. Aqui, o tirante normal é 0,2863. Esse seria aqui, este Y, a altura de água. Aqui temos outros elementos como a área hidráulica, seria toda essa área hidráulica. O perímetro molhado seria só a parte que a água encosta aqui. Isso seria espelho de água, seria a parte de água que fica lá na parte superior. Número de Froude é 04864, significa que é subcrítico. É como se fosse um rio devagarzinho. Temos raio hidráulico, a velocidade e até energia específica. Então 0,2863 seria o valor que estamos procurando de altura Y. Agora, para um canal trapezoidal, com a mesma vazão, mesma largura, mesmo Manning, mesma declividade, o único que muda é o Z. O Z, ou também em outra bibliografia chamada de M, esse daí o que faz é uma relação de triângulos. Por cada metro que eleva, ele vai para a direita 0,5 metros. Quando usamos taludes, não falamos mais de ângulo. Ângulo de 45 graus? Não. É 1 para 1. Z igual a 1. Esse seria ângulo de 45 graus. Então, aí calculamos 0,2750. Então, a altura de água vai ser 0,2750. 0,2750. E como último, vamos num canal circular. É um tubo com diâmetro de 1 metro. Qual que seria essa altura? A altura de água. Bom, temos que sair do menu. Aqui, voltar ao menu principal. Tirante normal, secção circular. Na secção circular, vamos colocar vazão 0.7. Colocamos diâmetro 1, rugosidade de Manning 0.015 e pendente 0.001. Aqui apertamos calcular. 0,899 daria. Aí temos a área hidráulica, que seria a parte molhada, só a parte molhada.
O perímetro molhado seria essa parte que encosta aqui. Então, num tubo de 1 metro, ele chega a 0,90, mais ou menos. 0,90. A altura de água seria 0,90. Em hidráulica, tem um número bem interessante, o Y sobre D. O Y é a altura de água e o D é o diâmetro. Aqui no desenho, o Y seria isto daqui, o 0,90, e o diâmetro seria todo o diâmetro. Se colocamos Y sobre D, dá 0,90. Significa que está cheio 90% de água. Como está cheio 90% de água, isso que significa que não está funcionando corretamente. O Y sobre D, dependendo da bibliografia, tem que estar entre 0,70, menor que 0,75, menor que 0,75. Algumas pessoas falam 0,8, mas usa-se 0,75 para garantir que está funcionando como canal. Então, neste caso, não estaria funcionando corretamente, porque está 90% cheio, então vai ter vezes que vai entupir aqui, e isso pode até quebrar o tubo pela pressão. Então, aqui o valor que achamos, né, de 0,9, seria a altura de água. Bom, vamos agora achar, vamos voltar ao menu principal. Então, se eu quiser, por exemplo, achar a vazão, aqui, vazão, aqui eu vou a caudal, tá? Caudal significa vazão, também no português de Portugal. Eu vou colocar na seção circular. Então, aqui você coloca o dado do tirante. O tirante eu já tenho. Foi esse valor que achei agora. Coloco o diâmetro 1, rugosidade 0,015 e declividade 0,001. Então, o que aconteceu agora? Eu vou deixar em evidência o que. Ele vai calcular o que. Então, primeiro eu tinha calculado a altura, agora vou calcular o que? 0,70 metros cúbicos. Então, neste menu, temos como calcular a S, que é a declividade, N, que é o MANI, temos como calcular a vazão, tá, das seções, o tirante normal, já vimos, e a secção de máxima eficiência. Então, vamos calcular o tirante crítico agora, né, das mesmas 3 seções. Então, tirante crítico do circular, aqui está tirante crítico do circular. Simplesmente colocamos 0,7, vazão e o diâmetro 1. Tirante crítico tem uma fórmula bem complicada para calcular a altura crítica. A altura crítica tem que... Bom, é um valor que seria correspondente à menor energia que esse canal poderia ter. Por isso que fica independente do número de Manning e independente da declividade. Então é um valor teórico, tá? Essa altura crítica. A altura de água que vemos é o tirante normal. Esse tirante crítico é uma altura teórica. E para calcular, simplesmente temos aí 0,4754. Ou seja, mais ou menos na metade. 0,4754 é a altura crítica. Seria quando se mexe na menor energia possível. 0,4754 seria a altura crítica. Agora vamos calcular do trapezoidal e do retangular. Então, voltamos ao menu principal. Tirante crítico, secção trapezoidal.
Bom, vamos ao tirante crítico do retangular. Este retangular. Então, vazal 0,7, largura 3, isso seria a base, e o talude 0, que isso significa que é um canal retangular. Clicando, vai dar 0,1771. Também quase na metade. Então, é uma altura teórica que serve para determinar se o fluxo é supercrítico, subcrítico. Por isso que o número de Froude aqui está 1. É a altura para a qual o número de Froude é 1, que divide o subcrítico e o supercrítico. Então, o valor 0,1771. E para detectar o trapezoidal, né, simplesmente trocamos o Z por 0,5. Aí colocou calcular e 0,1753 seria o valor dessa altura crítica. Bom, aqui o Excel ele usa vírgula. Então, todos esses cálculos feitos de forma manual teriam levado aí quase umas 2 aulas. Levou umas 2 aulas isso. Claro, tem que entender a parte teórica, sim, mas este software facilita muito os cálculos matemáticos. Agora, o último que vamos ver é a secção de máxima eficiência. Então, a secção de máxima, área de máxima eficiência, é quando leva maior quantidade de água pelo menor perímetro possível. Tá? Tudo isso também se vê em aulas, agora só estamos vendo o uso do software. Então, essa secção seria ótima para construirmos, se for possível. Então, para a seção de máxima eficiência aqui, tá? No canal retangular, vazal 0,7, talude 0, a rugosidade 0,015 e a declividade, em espanhol pendiente, 0,001. Então, aí clicamos em calcular. Então, num canal retangular, a seção de máxima eficiência, ela é aqui a base, a largura da soleira B é o dobro da altura. 1,21 é o dobro que 0,60. Então, isso seria uma seção de máxima eficiência. O melhor canal trapezoidal é quando a base é 2 vezes a altura. E aqui o software ele já calcula essa parte. Então, se queremos otimizar recursos e tempo, essa seria a secção de máxima eficiência. Agora, para um trapezoidal, que o Z é igual a 0,5, 0,5, vamos calcular. Aqui, só vou fazer um pequeno cálculo. Bom, então, eu achei diversas fórmulas para determinar isso de aí. E uma delas falava que B é 2/3, que a altura é 2/3 da largura B. Então, se colocamos a calculadora como 2/3 da largura B, aqui não está dando esse valor. Esse é um problema dos softwares. Software é uma caixa preta, entra dado e sai resultado. E não sabemos que teoria foi usada para isso. Não? Então aí, muito cuidado. Aí eles devem ter usado alguma outra teoria, deve estar aí nas fontes deles.
mas de acordo com outras bibliografias, a altura deveria ser 2/3 da base, mas neste caso não foi. Mas talvez nessa vincula também o Z. Então com o Z dado já é outra coisa mais diferente. Então aí só fiz isso para termos cuidado. E a última seria a máxima eficiência do circular. Vamos, menu principal. A máxima eficiência é quando a altura de água está na metade. Então, vamos tirante normal, secção de máxima eficiência. Não tem aqui secção de máxima eficiência para um canal circular. Mas é quando o canal está na metade cheio. Poderemos usar esta secção circular, né, para determinar isso, sabendo a teoria. Essa é a diferença entre o engenheiro, que sabe as fórmulas, e outro que só usa aqui o software. Então, a altura y tem que ser a metade do diâmetro. Então, se coloca o diâmetro 1, 0.015, aqui 0.001, e calculo, aqui dá 90%. Então, simplesmente vou usar tentativa-erro. Eu vou colocar diâmetro 1.2, aqui dá 0.7. Diâmetro 1.3, 0.63. 0,67 vezes 2. Já estou bem perto. Então talvez 1,25. Então aqui 2 vezes 0.6888. E não, aqui não deu. A ver, talvez 1,35. 0,65, 79 vezes 2, 1,31. Já estou bem perto. Vou usar 1,4. Calculo. E aqui dá 0,6451 vezes 2. Estou me afastando. Então, mais ou menos 1,33. 0,6925 vezes 2, 1,38. E aí posso ir chutando, até que dê essa relação, que é a metade. Mas aqui não vale a pena, porque diâmetros eles vendem de 1,3, não vendem diâmetro de 1,33. Então, o melhor tubo comercial se coloca aqui, se calcula, e o melhor tubo comercial seria de 1,3. Bom, esse seria o vídeo, tá? Sobre o H-Canales.